E aí Jesus pergunta pela terceira vez: você me ama, filéu? Aí Jesus desce ao nível do limite de Pedro, né? Você me ama, filéu? E Pedro responde o quê? Entristecido: tu sabes todas as coisas. Então, cada pergunta de Jesus, Jesus fala para Pedro assim, aquilo que está falando para nós, né? Apacenta minhas ovelhas. Agora é a minha tradução, é a minha interpretação do texto, tá? Eu que estou falando. Quando é alguma coisa que eu leio, tudo, eu falo. Quando sou eu, também falo. Mas eu que estou falando. É como se ele estivesse falando assim: dá de mamar para as minhas ovelhas. Na figura, né, dessa atitude materna, dar de mamar, significa o quê? Significa colocar à disposição um alimento que seja palatável, que seja um alimento bom, necessário, profundo, que vem da parte de Deus, mas que eu vou trabalhar esse alimento para que esse alimento seja completamente eficaz para dar de alimentar. Então, o que Jesus fala aqui, eu acho essa passagem de Marcos maravilhosa para falar sobre esse ministério que nós temos. O ministério de discipular, de ensinar, de falar, de andar junto, que é exatamente o que estabelece a figura materna. A figura materna, a maternidade é um dom de Deus. Eu sempre falo, né, que a maternidade deveria ser, na maioria das vezes, deveria pelo menos ser, mas nem sempre é. Mas é um dom que está sobre a mulher. Daí a mulher dar à luz e ser um amor sacrificial, como o amor, vamos chamar assim, mais próximo do amor de Deus. É o amor materno. Só que é um dom. E se é um dom, pode ser que um homem, pode ser que uma pessoa que não seja mãe natural tenha, com certeza. Porque é um dom, vem da parte de Deus. Mordecai, por exemplo, em relação a Esther, por exemplo, né, tinha esse amor por Esther. Um amor sacrificial. Um amor que o levou a todas as consequências, né, por causa exatamente desse amor. Desculpe aqui, estou com uma situação aqui no telefone, só um minutinho. Perdão. Puxa vida. Bom, vamos ver se eu vou conseguir. O meu telefone aqui não está conseguindo carregar a bateria. Vamos lá. Então, desculpe. Então você perceba que o amor, né, que sacrificial é esse amor que, na verdade, estabelece uma constituição para poder ensinar. E eu só posso ensinar com esse amor sacrificial, porque é um ensinamento que vai levar a vida inteira, que vai levar a disposição da pessoa a despeito de, para que o outro, no mínimo, ande exatamente no mesmo nível do mestre, daquele que está ensinando, daquele que está discipulando. Então, quando Jesus fala para os discípulos aqui, e de ver, sabendo eles, responderam 5 pães e 2 peixes. E no versículo 37 o Senhor Jesus diz, porém eles respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. Então o que Jesus estava falando é, eu dou a vocês de comer, vocês vão se alimentar do alimento que eu tenho, como diz em João capítulo 6, eu sou o pão que desce do céu, mas também é algo que você vai ter que não apenas se alimentar, mas dar de alimentar ao outro. Daí eu falar para você que quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama, e a partir de uma conexão de amor, de uma íntima comunhão de amor,
é que Pedro deveria, né? Claro, nos representando, né? Pedro deveria alimentar, ou seja, dar de mamar. E dar de mamar significa um alimento necessário, um alimento, vamos chamar assim, aos olhos da época, mas até os dias de hoje ainda. É um alimento, eu diria, quase que inexplicável, porque é um alimento que contém tudo. Tudo, né? A amamentação na figura de mãe. Desculpe, eu estou com um problema no Instagram de novo. O Instagram não sei se está funcionando, mas espero que esteja. Espero que esteja. Mas você percebe o quê? Que na figura da mãe, ao dar de mamar ao filho, ela está o quê? Ela está com todos os nutrientes e todas as proteínas e todas as, vamos dizer assim, as composições mais excelentes, eficazes da natureza, mas o dar de mamar também tem aquela coisa do carinho, da aproximação, da figura do bebê junto ao peito da mãe, quer dizer, tem toda uma inspiração para que essa criança seja amparada, seja alimentada, seja amada, seja protegida, né? Porque a amamentação também significa proteção. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, e quando Jesus fala no versículo 37 do capítulo 6 de Marcos, porém ele respondeu, dai-lhes vós mesmos e comer. Ele não está falando tão somente de uma comida natural, do pão de trigo, mas ele está falando de um outro alimento, de um alimento que é tão necessário quanto, ou eu diria mais, é muito mais necessário do que o próprio alimento físico. Então, quando Jesus, e nessa multiplicação dos pães, ele está mostrando isso, qual é o nosso ministério como igreja, qual é o nosso ministério como corpo de Jesus Cristo, qual é o nosso ministério como servos de Deus, é exatamente essa disposição, essa entrega, esse amor sacrificial também pelo outro, também por aquele que está ao nosso redor, por aquele que o Senhor colocou em nossa vida, ou por uma questão profissional, ou por uma questão de colega de escola, ou vizinho, ou amigo, ou parente, ou familiar, não importa. Importa que você saiba que o Senhor está exatamente dando a mesma ordem para você, como ele deu a ordem para os discípulos, né? No imperativo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, quando a gente propõe ler a palavra, pensar a respeito, é exatamente para que nós possamos pontuar, destacar exatamente os rudimentos da doutrina de Jesus Cristo. E o que significa isso no nosso dia a dia. Porque não é fácil. E a Bíblia fala aqui ainda que eles deveriam se separar, se acomodarem na relva em grupos, grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Por quê? Porque é lógico que, e daí os limitadores de uma igreja grande, né, de uma grande manifestação de pregação do evangelho, se não houver exatamente esse detalhamento, muitos, com certeza, sem querer até, se perderão à beira do caminho. Por quê? Porque é pregado por uma multidão, é falado com as pessoas, mas se não houver, né, como chegar até essa pessoa de uma maneira discipuladora, exatamente como os discípulos fizeram, conforme está lá em Lucas capítulo 10, que foram de casa em casa, de lar em lar, de família em família, de região em região, e ter esse detalhamento, e ter esse cuidado, esse zelo. Não tem como. Que pena. O Instagram não está funcionando hoje. Me perdoe, né? Me perdoe. Que pena.
Ah, que pena. Não funcionou de jeito nenhum o Instagram. Bom, tentei. Não consegui. Não consegui, infelizmente. Então, você percebe que existe toda essa disposição do Senhor Jesus em ensinar, mas também existe uma disposição em falar para nós que nós também temos que dar de alimentar. Temos que dar o alimento. Então é lógico que a gente está falando do milagre da multiplicação dos pães, mas eu não tenho como falar do milagre da multiplicação dos pães sem passar por esse detalhamento que Marcos pontua de uma maneira tão maravilhosa, né? E a palavra do Senhor ainda diz, né? Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E veja que há um detalhamento, há uma organização, há todo um cuidado para que ninguém ficasse ao léu, né, à deriva, mas todos estivessem comungando em pequenos grupos, né, de 50, de 100. Por quê? Porque era necessário para que o alimento fosse distribuído de uma maneira, né, equilibrada, era necessário para que ninguém ficasse sem se alimentar, era necessário fazer com que as pessoas estivessem acalmadas, né, pacificadas, porque é lógico, uma multidão de pelo menos, né, uma multidão de pelo menos não, uma multidão, como diz a Bíblia, de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, então você tem uma multidão de 15 mil. Uma multidão de 15 mil naquela época, no nosso tempo já é bastante gente, naquela época era muito mais. Então, corria o risco de haver uma guerra, uma intifada, uma revolução. Não, Jesus pediu para que eles fossem apaziguados sobre a relva, fazendo alusão àquilo que acontece quando diz lá poeticamente no Salmo 23, né? Quando diz sobre o campo verdejante. Então você tem todo esse ambiente de necessidade, todo esse ambiente de dificuldade, todo esse ambiente de pobreza, de miséria, de uma série de coisas. Mas tudo isso foi apaziguado pela ordem imperativa de Jesus, para que todos se assentassem, se acalmassem, porque o Senhor repartiria o pão e daria a graça. Ou melhor dizendo, daria a graça e repartiria o pão. Porque ninguém reparte o pão como Jesus Cristo reparte. Porque esse pão simboliza Jesus Cristo, pão da vida, como diz lá em João capítulo 6. Então, ele faz alusão àquilo que aconteceu no deserto. Vossos pais comeram do maná, né? Mas morreram. Esse pão que eu estou oferecendo, quem dele se alimentar, jamais morrerá. Então havia todo um ambiente, e nós vamos conversar a respeito mais amanhã, porque esse deserto é o deserto da habilitação, da constituição, é o deserto onde nós somos capacitados pelo Senhor para não apenas nos alimentarmos, mas para que sejamos também, né, instrumentos de alimento de outros, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, nossa casa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por cada um que está aqui, minhas tias, meus familiares, também meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, Bispo Antônio, toda a família, Eva, Carlos, família, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, familiares, também João, Roseli, Ângela, Dona Polone, familiares, Amara, pastora Amara, toda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, Jadson, Deus abençoe a todos, a glória, a presença, o poder de Deus sobre cada um. Senhor, nós colocamos tudo isso diante do teu altar. E esse ensino excelente, maravilhoso, profundo, do que significa
pregar o Evangelho, do que significa viver o Evangelho, do que significa ensinar o Evangelho, do que significa, ó Deus, chamar outros para se alimentarem também conosco. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, move-te dos céus, nos ensina, nos capacita cada dia mais, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, em nome de Jesus, que nós aprendamos com esses discípulos como devemos fazer e como não devemos fazer, para que a tua obra se manifeste, para que a tua obra seja consistente sobre a nossa vida e através da nossa vida. Eu te peço pelo Brasil, pelo nosso país, sara a nossa terra, vem sobre a nossa nação, tem misericórdia, ó Deus, do nosso povo, perdoando-nos no pecado, perdoando-nos na iniquidade, na transgressão, e ao mesmo tempo, ó Deus, trazendo da tua revelação, trazendo do mover do teu evangelho, trazendo poderosamente da pessoa de Jesus Cristo, da salvação, do seu senhorio sobre a nossa terra, o nosso país, ó Deus, trazendo uma nova etapa. Também nós te clamamos pela nossa casa, nossa família, nossos queridos, aqueles, Senhor, que estão diante do teu altar agora, que estão aqui conosco agora, ou que entrarão em outro momento, em outro dia, em outro horário. Senhor de Deus de poder, que seja, Deus, um sinal profético de tudo aquilo que os teus servos estão passando, estão desejando, estão em necessidade. Derrama-te sobre a vida de cada um dos nossos queridos, nossos familiares. Vem com o teu mover, cura o físico, cura os sentimentos. Ó Deus, toda a área enferma, toda situação, ó Deus, de diagnóstico, de veredito médico, mas que nós, homens, somos imperfeitos, limitados, mas o Senhor é Deus. E nós colocamos diante da tua presença e diante do teu altar. Cura, visita, restaura, ressuscita, reconstrói, renova, traz do teu ambiente de saúde, de glória, da tua presença, do teu poder. Derrama-te, manifesta-te, ó Deus, com toda a tua grandeza e a tua maravilhosa graça. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Órgãos, físico, taxas, sangue, células, recebam a vida, recebam a saúde, o poder de vida sobre a nossa casa, sobre o nosso corpo, sobre os nossos queridos, em nome de Jesus. Move-te dos céus, para que nós possamos viver essa palavra, possamos ministrar sobre essa palavra, possamos vivenciar no nosso cotidiano essa palavra, a excelência dessa verdade absoluta que vem do teu altar. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos uma quarta-feira maravilhosa, inesquecível, memorável, em tudo que nós fizermos. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o Senhor te abençoe, pastora Mara que está aqui, que o Senhor esteja sobre a tua vida também, minha tia Alzira, minha tia Rosária, meus pais. Deus abençoe a todos, uma quarta-feira muito especial, maravilhosa, cheia da graça, da presença, daquele que é o doador, o verdadeiro doador, o excelente e perfeito doador da vida, Jesus Cristo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, até amanhã. Fique na paz. E vocês do Instagram, perdão, chegou uma hora que o Instagram não deu mais sinal, parou de vez, apertei várias vezes aí o botão, não sei o quanto gravou, mas eu vou colocar no Instagram exatamente o que eu falei. Parece que o Facebook não teve problema, eu vou trazer do Facebook para o Instagram e daqui a pouco eu coloco tudo no ar. Deus abençoe, fique na paz, um beijo para todos e que você tenha uma quarta-feira maravilhosa. Deus abençoe, tchau, tchau.